Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar dando uma introdução a medidas de dispersão hoje, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode dizer? As medidas de centro, de centralidade que a gente viu lá, medidas de tendência central, que é moda, média, mediana, sozinhas elas podem ser perigosas, pois não descrevem a distribuição das amostras. Por exemplo, dois países com a mesma renda familiar média pode ser muito diferente. Podemos ter um com extrema riqueza e o outro com uma extrema pobreza. O que ele está querendo dizer é que a gente não pode confiar só nas medidas de tendência central. A média, a moda, a mediana mostram muita coisa para a gente, mas não mostram tudo. Vou tentar ser mais específico aqui com vocês. Eu sei que tem gente que gosta de exemplo, né? Vamos lá. Imagine se eu tenho aqui, um empresário que tem a loja A, loja B e loja C, certo? Ele tem essas lojas, A, B e C. Aí ele pede um relatório para os funcionários lá dele pedindo qual é a média de lucro das três. Aí o camarada fala assim, a média de lucro é de 60%. Ele, ótimo. Então tá bom, eu estipulo para mim ter uma média de lucro de 50%. Então se as três estão dando lucro de 60%, tá ótimo para mim. Será que tá mesmo? Porque olha só, imagine se a loja A fatura 100% de lucro, a loja B 70% e a loja C 10%. Como é que eu faria a média aqui? A média seria 100 mais 70 mais 10, ok? Tudo bem aí? Isso dividido por 3, que daria o quê? 180 por 3, que daria o quê? 60%. Mas olha aqui, 10% não tá boa essa loja C. A loja A, legal, tá bombando. A loja B também tá muito bom, tá 70%. Mas a loja C tá quase quebrando, com 10% só. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa de outras medidas para auxiliar a média, a moda, a mediana, auxiliar as medidas de tendência central, que são chamadas medidas de dispersão. Na próxima aula a gente vai ver o desvio padrão, a variância, o coeficiente de variação, e a gente vai caminhando. Então, dizer só pela média e afirmar alguma coisa não é muito seguro. Por isso que a gente usa outros tipos de medidas, tá? Agora a gente vai falar aqui da amplitude. Aqui, amplitude. Amplitude mostra a dispersão dos dados, mas depende apenas do menor e do maior valor de observação. Se a gente olhar aqui, qual é o meu menor valor? Meu menor valor não é 20? E o meu maior valor não é 86? Então eu poderia dizer que a minha amplitude nada mais é do que 86, maior valor, menos o menor, 20. A minha amplitude é o quê? 66. Ele está dizendo que esses valores são os valores mais discrepantes, o menor e o maior, é a amplitude onde todos os meus dados estão inseridos ali. Tá? Esse é um tipo de medida. Amplitude, em alguns livros eles chamam de amplitude total ainda, tá? Amplitude total. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos falar dos quartis agora. O que são os quartis? A fim de melhorar a descrição da dispersão, introduz o conceito dos quartis. Os quartis delimitam a metade central dos dados.
fazendo a contagem na lista ordenada de observações. A partir do menor, o primeiro quartil, está no primeiro quarto do caminho, e o segundo quartil no meio, e o terceiro quartil está a 3/4 do caminho. O segundo quartil se confunde com a mediana. O que ele está querendo dizer? Olha só, tem uma série, o início e o fim dela, certo? Eu tenho aqui no meio a minha mediana. Mediana não é minha medida de meio? E entre o início e a mediana, eu tenho o primeiro quartil. Meu primeiro quartil. E entre a mediana e o fim, eu tenho meu terceiro quartil. É como se eu tivesse, até aqui, 25% da minha série. Aqui 50%. E aqui 75%. Na verdade, isso aqui corresponde a 1/4 e esse daqui o quê? A 3/4 da série, tá? Então, como é que eu calculo isso? Na verdade, eu só vou precisar calcular o primeiro e o terceiro quartil, porque o segundo, como a gente já viu, o segundo quartil é a mesma coisa que a média, eles se confundem, eles batem um em cima do outro. Então, aqui, dispomos as observações em ordem crescente e localizamos a mediana na lista ordenada de observações. Epa, isso eu já sei fazer, né? A gente já viu isso na aula passada. Concorda comigo? Vamos subir aqui um pouquinho. O primeiro quartil, Q1, é a medida das observações que estão à esquerda da medida global na lista ordenada de observações. O terceiro quartil, Q3, é a medida das observações que estão à direita da medida global na lista ordenada de observações. Então, olha só, pensa comigo. Vamos usar o exemplo anterior. Determinar a mediana M e os quartis Q1 e Q2 do conjunto dos números no exemplo anterior. Então, estava lá, era esse aqui, eu só coloquei o quê? Em ordem. Primeira coisa que eu fiz aqui foi colocar ordenar. Tá bom? Primeira coisa que eu fiz foi ordenar isso, em ordem crescente. Menor valor 20, o maior 86, certo? Depois, a mediana. Como é que eu calculo a mediana? A mediana M vai ser o quê? Não é N mais 1 sobre 2? Lembra que a gente fazia isso? A posição, né? A posição de M é N mais 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu faria o quê? N valendo 15, 15 mais 1 sobre 2. 15 mais 1 dá 16. 16 sobre 2 vai me dar 8. É a oitava posição. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aqui, ó. Esse aqui é minha mediana. Certo? 34 é a mediana. Mediana igual a 34. Ok? Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar na posição de Q1. Lembra que eu falei que ele é 1/4? Então, na verdade, vai ser N mais 1 dividido por 4, que ele é 1/4. Então, N mais 1 a gente já viu que dá 16. 16 sobre 4 vai me dar o quê? 4. É a quarta posição. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O 27 é o meu Q1. E agora, a posição de Q2, Q3, aliás, Q3, é 3 que multiplica N mais 1 sobre 4. 3 que multiplica 16, porque N mais 1 é 16 sobre 4. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. É a 12ª posição. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse camarada aqui, Q3. Então, eu tenho mediana valendo 34, eu tenho Q1 valendo 27 e tenho Q3 valendo 50. Ok, pessoal?
Qualquer dúvida é só falar comigo, daqui a pouco eu vou estar mandando uma listinha de exercícios, mas deixa acontecer a próxima aula para a gente ver as medidas de dispersão, ok? Valeu, falou, um abraço.